A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los nesse momento de estudo da Palavra do Senhor. E claro, estou aqui muito bem acompanhado do nosso querido e amado professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, irmão Jairo, que está na nossa técnica de som, e aqui também saúdo a todos os nossos queridos professores, alunos, todos os nossos espectadores em geral, né, com a santa e bendita paz do Senhor. Aqui estamos nesta segunda-feira, 9 de junho do ano da graça de Deus de 2025. Vamos estudar a lição de número 11, a 11ª lição, a antepenúltima desse trimestre. E é uma lição que vai nos falar muito sobre a oração, porque aqui estaremos meditando sobre a intercessão de Jesus, a favor de seus discípulos e a favor de todos nós no mundo inteiro. Vai ser uma lição que realmente vai nos trazer muito aprendizado, com toda a certeza, não é? Então, sem mais delongas, o nosso querido irmão Peter vai estar lendo aí para vocês o título, texto áureo, verdade prática, né? A leitura em classe, enfim, tudo aquilo que a lição nos apresenta para estudarmos. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você, claro, é o nosso convidado para estar conosco nos diversos cultos que nós temos. Sempre de segunda a sexta, às 8 da manhã, temos a oração aqui na igreja, comandada pelo Círculo de Oração. Às terças-feiras, 19h30, nós temos o culto de doutrina, o culto de ensino. Às quintas-feiras, 19h30 também, nós temos o culto Clamando pelo Impossível, que tem sido uma bênção na vida dos irmãos. Nossa escola bíblica dominical, às 8h30 do domingo, e no nosso culto vespertino, que se inicia às 17h45. Venha, você é nosso convidado, venha participar conosco desse momento de oração, de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça que o nosso canal da ADCI no YouTube, todos os dias, segunda a sexta ao meio-dia, nós temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, Elvis Rocha. Curta, comenta, compartilhe, mande esse conteúdo para aquele professor da escola bíblica dominical, para aquele aluno da escola bíblica dominical, para aquela pessoa que precisa aprender mais, que ama a palavra do Senhor. E como o pastor Mário falou, hoje nós estudaremos a lição de número 11, que vai ser ministrada no dia 15 de junho de 2025. O título da nossa lição é o seguinte: a intercessão de Jesus pelos discípulos. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, e assim diz a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A verdade prática da nossa lição, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Uma lição abençoada. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 17, nos versículos 1 a 3 e também nos versículos de 11 a 17. E assim diz a palavra do Senhor: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura
se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Os objetivos da nossa lição, aquilo, professor, que o seu aluno tem que saber no final dessa lição, aquilo que você tem que ministrar a seu aluno, são os seguintes. Primeiro objetivo, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo objetivo, examinar a oração pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E terceiro objetivo, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. A introdução do nosso estudo de hoje diz o seguinte: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Pastor Mário. Na verdade, queridos, este capítulo 17 do Evangelho de João, denominado de a oração sacerdotal, resume exatamente a vontade de Deus, através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, na vida de cada cristão. Veja que o propósito aqui de Jesus era que o povo se mantivesse unido, numa comunhão a tal ponto que se tornassem um só, assim como ele, o Pai e o Espírito Santo também eram um. Essa unidade é fundamental, é preponderante em nosso meio. Amor, comunhão, união são elementos que são imprescindíveis. Como nos relata o Salmo de número 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E aqui a unidade é até mais que isto. Na união está se falando de comunhão, mas e na unidade? É que todos tenhamos um mesmo parecer, que sejamos um em Deus, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então entendamos esse mistério dentro, é claro, da medida do possível. E Jesus fez esta oração: Pai, que eles sejam um, assim como nós. Veja qual era o objetivo de Jesus. E tempos depois, os apóstolos ensinavam que tenham todos um mesmo parecer, que haja em vós um mesmo sentimento, assim como houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que há muita coisa para estudarmos, aprendermos e aplicarmos em nossas vidas. Vamos, então, continuar a nossa lição. Primeiro título da nossa lição, a oração de Jesus e sua glorificação, que tem o seguinte subtítulo: a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus, no versículo 17 do capítulo 1, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 26. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente em João capítulo 16, versículo 13. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era
o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, ou a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, em João 17, dos versículos 1 a 8, intercedeu pelos seus discípulos, em João 17, dos versículos 9 a 19, e também fez uma oração pela igreja futura, em João 17, dos versículos 20 a 26. Segundo o subtítulo da nossa lição, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João 17, versículos 3 e 4. Pastor Mário. Então, observamos aqui, nesta oração, que o Senhor Jesus Cristo, conforme disse muito bem o comentarista, dos versículos 1 até o 7, 8, ele orou por ele próprio. Ele rogou, ele suplicou. A partir daí, de 9 a 19, pelos discípulos. E dos versículos 20 até o 26, por todos nós ao redor do mundo. Mas aqui, nesses primeiros versículos, mostra a particularidade dele com o Pai, a intimidade dele com o Pai, essa extensão que excedia a vida terrena, porque aqui ele relembra nessa oração que ele conhecia o Pai, e do Pai era conhecido antes da fundação do mundo, o que prova a sua pré-existência, o que prova a sua deidade. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esses três formam, compõem, são um só Deus. Como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, parte A. No céu permanecem três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Está vendo? Um Deus. O nosso Deus é triuno. O nosso Deus é único, mas divide-se de maneira muito clara e evidente em três pessoas. E aqui comprova este fato. Pois, se Jesus está orando, ele está orando para alguém. Se ele estava aqui conversando, que oração é uma conversa, ele estava conversando com alguém. Então, você está vendo aqui, observamos aqui duas pessoas distintas, não é? E quem era a outra pessoa para a qual ele se dirigia? Seu Pai. Seu Pai. E olha o que ele diz: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique a ti. Ou seja, Pai, torna o teu filho conhecido do mundo, para que também o teu filho te torne conhecido do mundo. E isso aconteceria de maneira explosiva no ato da cruz. Não foi o bastante os 3 anos e 6 meses
nos quais ele operou milagres espantosos e extraordinários em toda aquela região da Palestina. Mas a cruz foi o ponto marcante, onde ali da cruz ele proclama ao mundo a salvação eterna de Deus na pessoa dele, que seria ministrada pelo Espírito Santo. Ali na cruz, ele estava consumando, executando o plano que o seu pai havia elaborado ainda na eternidade. E ali na cruz, ele já passava ao Espírito Santo a condição de plantar, ministrar, aplicar esta salvação aos homens, quando o Espírito Santo viesse para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Aquela glorificação era o ato da redenção do ser humano, que até ali era um povo escravo de Satanás. Desde que Adão pecou, há 4.000 anos, pelo menos, antes daquele momento, que a humanidade tornou-se escrava do pecado. E ali, naquele momento da cruz, ele resgatou este homem, libertou este homem, comprando este homem para Deus pelo seu próprio sangue. E quando eu falo homem aqui, estou me referindo ao ser humano em geral, incluindo-se as mulheres. Lendo o Apocalipse 5, a partir do 8 em diante, a Bíblia diz que Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus e, como tal, comprou com seu próprio sangue homens de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações para Deus. É claro, homens e mulheres. Então, na cruz, completa-se todas as coisas. Então, ele ali glorifica o Pai o glorifica. E por meio daquela morte vicária, isto é, morrer em lugar de outrem, ele anuncia a todos que a vida eterna estava em Deus. E que por meio de Deus, ele, Jesus, foi enviado para dar aos outros, a toda a carne, o poder da vida eterna, a saber, os que nele crescem e o aceitassem como Salvador. É por isso que em João 14:1 ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aqui ele está dizendo que o homem, o ser humano, precisa crer em Deus e nele, Jesus, que foi enviado por Deus para trazer a vida eterna a todos. E a partir daqui, então, começa as intercessões que ele fará, e estaremos aqui estudando, para os discípulos e para o restante dos discípulos ao redor do mundo, que seria, e como é mesmo hoje, a sua igreja. Próximo subponto. Terceiro subponto, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor com o Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai, versículo 5. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus, ao revelá-lo como um com o Pai. João 17, versículos 11, 21 e 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Pastor Mário. O que observamos aqui é que ambos
estão no mesmo pé de igualdade, nem mais e nem menos. Como diz o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 também, ele disse: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Veja que o Verbo estava com. Isso significa que estava ao lado. Era mais um. Mas este Verbo que estava ao lado, com, este Verbo era Deus. Isto quer dizer que tanto o Pai quanto o Filho, no caso, mas incluindo aqui também o Espírito Santo, o nível de glória é o mesmo. O pé de igualdade é o mesmo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, esses três são um. Volto a repetir, 1 João 5, versículo 7, parte A. Isto desde quando? Desde sempre. Antes que tudo existisse, existia Deus. Olha o que disse o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E preste atenção agora. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E agora, Deus Forte. Olha agora ainda mais profundo. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Principalmente esses dois nomes aqui, títulos. Nomes. Deus Forte e Pai da eternidade. Então, o profeta Isaías está dizendo que este menino chamado Jesus é Deus. É Deus. Não resta aqui a menor sombra de dúvida. Ele é Deus. É o profeta que está dizendo. E aqui, num segundo momento, ele é Pai da eternidade. O que significa isso, gente? Vamos levar para o lado biológico da coisa? Nesta vida, quem é mais velho? É o pai ou é o filho? A resposta é óbvia, né? É claro que o pai é mais velho do que o filho. E veja, o profeta está chamando Jesus de o Pai da eternidade. Isso significa que ele é mais velho do que a própria eternidade. E aqui vai um lembrete muito simples, hein? A eternidade não tem começo. É simples isso? É nada. É muito profundo. Imagine, para uma eternidade que não tem começo, e Jesus ser chamado de o pai deste negócio que não tem começo, de onde ele vem? Está vendo aqui a sua pré-existência? Não há mente humana que consiga alcançar o início da profundidade desse mistério, quanto mais o mistério todo. Um exemplo, os anjos são imortais. Mas um dia eles foram criados. Os anjos tiveram um começo. Os homens, suas almas e espíritos, são imortais. O corpo não é mortal, mas o espírito e a alma são imortais. Mas um dia o ser humano foi gerado, né? O pai e a mãe que gerou um filho. E Paulo disse, quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, nunca mais morreremos fisicamente. Mas os nossos espíritos veio de Deus. Mas tudo isso teve um início. Os próprios mundos criados aí, olha, que existem até hoje, sem falar do Sol, da Lua, das estrelas, e os montes, e as galáxias, e os cometas, e os vales, os outeiros, estão aí há milhares e milhares, e até, quem sabe, milhões de anos, mas tiveram um início.
Agora, a eternidade, senhores e senhoras, não tem início, não tem começo, não tem fim. E o profeta Isaías disse que ele é mais velho do que essa eternidade, pois é o pai dela. Então veja quem é esse Jesus. Veja quem é este Pai. Veja quem é este Espírito Santo. Deus. É por isso que uma de suas atribuições é eternidade. Tem 6 atributos principais que são intransferíveis aos homens. Um é este, a eternidade. O outro, a imanência. O terceiro, a transcendência. O quarto, a onipotência. O quinto, a onipresença. E o sexto, a onisciência. Somente a Trindade possui esses atributos. Somente Deus. E hoje estamos falando de eternidade. Desta glória que aqui, no caso, os dois tinham antes da fundação do mundo. Então, esta glória aqui já é aquela glória que prova a sua divindade, a sua deidade. Jesus, que no princípio era o Verbo, que estava com Deus, esse Jesus, Verbo, era Deus. João 1:1. E que depois, já 2 milênios atrás, este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 14, capítulo 1, Evangelho de João. Então vocês vejam aqui Jesus glorificando o Pai e sendo glorificado através da redenção do ser humano, e vemos aqui Jesus e o Pai num só nível de glória, no sentido da divindade, de serem Deus, com a sua pré-existência marcada e sempre. Que coisa linda, não é? Vamos ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto da nossa lição, a oração de Jesus pelos discípulos. Primeiro subponto, intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste, versículo 6. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. João 17, 6, parte B do versículo. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Segundo subponto, os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos 2, dos versículos 14 ao 36. No versículo 6, Jesus referisse ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. E terceiro subponto, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, João 17,5, ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17,14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, Efésios 2:2. Por conseguinte,
o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. João 12:31, 14:30 e João 16:11. Pastor Mário. Por favor, irmão Peter, qual é o título, primeiro subtítulo? Intercessão pela proteção dos discípulos. Nesse primeiro subponto aqui, da intercessão de Jesus pelos seus discípulos, ele pede ao Pai proteção pelos discípulos. E comunica ao Pai, né, que esses discípulos, que eram do Pai e que o Pai os deu, agora ele os protegia do pecado, do mundo e do mal, lhes dando todas as orientações necessárias. Esta missão de Jesus foi realmente fantástica e maravilhosa. Durante 3 anos e 6 meses, não somente Jesus os protegeu, como os ensinou, dando-lhes sua palavra. Como diz aqui o segundo subtópico, que os discípulos receberam a palavra. Mas olha bem, gente, muita coisa que Jesus dizia, ensinava, eles não tiveram a condição de entender no momento. Muita coisa, inclusive, eles só passaram a entender depois da morte de Jesus. Depois, inclusive, que ele ressuscitou. E o próprio Jesus disse assim, certa feita, que ele tinha muita coisa para dizê-los, mas que eles não poderiam suportar naquele momento. Está vendo? Porque suas mentes eram ainda muito naturais. Muita coisa eles não entendiam da parte de Deus. Lendo em João 13:7, que nós já passamos por essa lição, o próprio Jesus disse assim: há coisas que eu faço que não sabeis agora, não entendeis agora, mas saberás depois, entenderás depois. Então, isto ficou muito claro. Gente, e que seminário, né? Foram 3 anos e 6 meses de um aprendizado nunca visto ou ouvido igual. Porque eles estavam diante, não era de um mestre, de um grande mestre, não, era diante do mestre, o mestre dos mestres, o mestre de todas as matérias, que sabia muito bem tudo e todas as coisas. Agora, observem que após o dia de Pentecostes, ou já no dia, para ser mais preciso, veja a pregação que Pedro fez a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos, que se estendeu até o versículo 41. Aquele Pedro rude, aquele Pedro, para que não dizer semi-analfabeto, um pescador da Galileia, e que na noite que antecedeu a morte de Jesus, ele o negou 3 vezes. Mas agora, cheio do Espírito Santo, a sua mensagem sacudiu aquela região, abalou corações, e quase 3.000 almas renderam-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele aprendera com o mestre veio à tona a partir dali e dando sequência pela sua vida fora, ministerialmente falando, até o último dia de vida na face desta terra. Isso não aconteceu só com ele, mas com todos os outros 11 que com ele conviveram, com ele aprenderam. E depois do Pentecostes para cá, intrépidos, ousados, cheios do Espírito Santo, levaram
a palavra que eles receberam do Mestre. Depois, o evangelista Lucas, no próprio capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, né, em diante, o que é que ele diz? Para aqueles que aceitaram a Jesus, através da pregação de Pedro, diz assim, e todos perseveravam unânimes em quê? Na doutrina dos apóstolos. Olha aqui, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Temor. E Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que é interessante, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina que é ensino. E o que é que os apóstolos ensinavam? A palavra. Que palavra? A palavra que eles receberam do Senhor Jesus. É por isso que aqui está dizendo. Primeiro, Jesus protegeu aqueles discípulos. Em segundo lugar, lhes deu a palavra. Eles receberam e proclamaram a posteriori. E depois, num terceiro momento, Jesus intercedeu ao Pai para que aqueles discípulos fossem agora protegidos do mundo. Que mundo é este? Nós podemos aqui analisar 3 aspectos, por exemplo. O mundo natural, que é esse mundo que nossos olhos veem, o mundo cósmico, não é? Com suas montanhas, vales, outeiros, praias, céu, sol, lua, estrelas, cometas, satélites, enfim, jazidas petrolíferas, hidrominerais, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral. Esse é o mundo cósmico. Mas também temos o mundo das pessoas. Em João 3,16, quando João escreveu que Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando do mundo, o universo das pessoas, onde as pessoas habitam. Mas existe aqui um terceiro aspecto, que é o mundo do sistema maligno, o mundo dos prazeres, da sensualidade, da pecaminosidade, o mundo que é governado pelo príncipe das trevas deste século. A Bíblia diz que o príncipe deste século, né, tem agido sobremaneira, fazendo muitos se tornarem filhos da ira. Leia Efésios 2, 1, 2 e 3. E nesse mesmo Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, disse Paulo, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí. Está vendo? É um mundo governado pelos anjos caídos, sob o comando de Satanás. Ele é o príncipe das trevas deste mundo. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, na sua segunda epístola, 4, ele disse, o Deus deste século tem cegado a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Satanás é chamado de o Deus deste século. É claro, Deus com D minúsculo. O próprio Jesus, em João 12, 30, 31, o chama de príncipe deste mundo. Então é contra este mundo, cheio de trevas e dominado por Satanás, que Jesus tem defendido os seus discípulos. E ele disse que este mundo de trevas nos odeia. E precisamos odiá-lo também. É por isso que não dá para entender muitos crentes andarem de mãos dadas com este mundo de trevas. O que foi que o apóstolo João disse na sua primeira epístola 2, de 15 a 17? Filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. E o pastor Tiago disse, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então veja que este mundo aqui, que os apóstolos se referem e que Jesus também se referiu, não é o mundo natural, cósmico, não é o mundo das pessoas, mas o mundo do sistema maligno, com seus prazeres sensuais, carnais e pecaminosos. E a este mundo devemos odiar. E deste mundo devemos nos afastar, estar bem longe dele, porque quem se constitui amigo dele, ou seja, deste mundo, torna-se inimigos de Deus. E Deus quer nos proteger deste mundo, atendendo à oração do seu Filho, feita há 2000 anos atrás, que continua firme e de pé diante do Pai, e o Pai continua defendendo os seus discípulos, que o seu Filho, para ele, os ganhou. Vamos ao próximo ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da nossa lição, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Primeiro subponto, oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João 17, 21. Segundo subponto, propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. Assim a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. E quarto, união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. João 17, 22. Terceiro subponto, oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21, 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Pastor Mário. Assim chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. Primeiro, ele orou por ele. Segundo, pelos seus discípulos mais chegados. Quando eu falo mais chegados, daquele momento, daquela época, não é? Daqueles que ali estavam pertinho dele, ao seu redor. Mas agora, nesse terceiro momento, ele está orando pela igreja no seu âmbito universal, composta dos seus milhões e milhões de membros ao redor do mundo, em todos os tempos. Qual é o título geral, irmão Peter, do terceiro ponto, o título geral? A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Está vendo? A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Eu e você. Todos nós. Aqui ele deu o nome de igreja, segundo está lá em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. E esta igreja é composta de milhões e milhões de membros, de todos os tempos, de todos os lugares. E eu e você estamos inclusos. Então ele, dos versículos 20 até o 26, ele dirige essa oração em favor de todos nós. E qual é o título do primeiro subponto? Oração pela unidade da igreja. Viu como é essencial uma igreja una? Essa igreja não pode ter fragmentos, partidos, grupinhos, ideologias diferenciadas. Não. Igreja tem um mesmo parecer. Igreja persevera em uma mesma sã doutrina. Igreja faz parte de um mesmo pastoreio. É batizada em um só e mesmo batismo. Serve a um só e mesmo Senhor. Então não pode haver divergências. É por isso que volta aquela temática do Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O apóstolo Pedro, aliás, o apóstolo João, na sua primeira epístola, 1, versículo 7, ele enfatiza isso. Se andarmos na luz como ele na luz está, olha agora, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Paulo nos ensina a ter um mesmo parecer, a sentir e ter um mesmo sentimento que teve, que houve e que há e haverá sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus orou por essa unidade, que é mais que união. Deu para entender, irmãos, qual é o verdadeiro significado e perfil da igreja do Senhor, corpo de Cristo? Observe um corpo. Os seus membros precisam trabalharem em consonância, mesmo tendo até funções diferentes. Olha a função dos olhos, dos ouvidos, da boca, das mãos, dos dedos, dos pés. E no interno, o coração, o fígado, os rins, enfim. Cada membro tem a sua função. E essas funções operantes vai redundar em quê? Na vida, na saúde e no desenvolvimento do corpo. Então, os membros de uma igreja, com funções diferentes, mas as finalidades é chegar a um determinado comum, o crescimento da igreja, na unidade da fé, na esperança da vinda de Cristo, da vinda da glória de Deus. Qual é o título do segundo subponto? Propósito da unidade. Olha aqui, o propósito da unidade. Há um propósito. A igreja tem um propósito de divulgar esta unidade ao mundo, mostrando que Cristo é o cabeça e o dono desta organização chamada igreja, desse corpo. Pensem nisto. O papel da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para isso ele fez desta igreja uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro 2 e o versículo 9. Há um propósito, sabe? Jesus disse assim, olha bem o que ele disse: amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Olha agora, e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. Mas olha o que ele disse aqui: nisto conhecerão que sois os meus discípulos. No que existe em nosso meio muito amor, união, comunhão, o mundo lá fora
sabe que somos servos dele. E aí o mundo passa a crer na mensagem que pregamos dele para o mundo, porque o mundo vê o amor dele refletido em nós, a união dele com o Pai refletida em nós. Então tornamo-nos, a igreja, porta-voz dele ao mundo. E aqui, o comentarista dividiu em 4 pontinhos aqui nesse subponto. Peter, dá para você ler aqui? Claro. Esses os 4 propósitos. E vamos Sim. ver o primeiro aí? Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Tá vendo? União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Essa união é essencial. Porque, do contrário, se há divisões, facções, estamos provando que somos salvos? Não. Estamos provando que somos divisores, rebeldes, que promovemos facções. Não é assim. A igreja é um corpo unido. E quando essa união se estabelece, estamos dando um testemunho que somos salvos. O segundo pontozinho aqui. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Está vendo? A união essencial dos salvos, que se promove em quê? No conhecimento de Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você solidifica a fé, tornando-se dinâmica a sua pregação e alcançando de maneira autêntica corações carentes que precisam de ouvir esta palavra. Terceiro propósito. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Olha aqui. A união essencial dos salvos em quê? No desenvolvimento do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, irmãos? Está lá em Gálatas 5:22. É um fruto que tem aqui 9 caracteres ou características. Podemos colocar um fruto, vamos simplificar, como se tivesse 9 vitaminas aqui. A primeira vitamina aqui, o amor. A segunda, o gozo, a alegria. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fé ou fidelidade. Oitavo, mansidão. E nono, temperança. Olha quantos ingredientes para compor o fruto do Espírito. E a igreja precisa desenvolver isto. O crente que desenvolve este fruto, ele prova que faz parte desse corpo, ele prova que é igreja e ele comprova que tem credencial para anunciar este nome a todos os povos. Quarto propósito. União essencial dos salvos, manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Pronto. Aqui você desenvolve esse ministério glorioso de glorificar a Cristo, mostrando-o como redentor da humanidade. E que com ele todos estarão e nós juntos estaremos a partir do arrebatamento da igreja e com ele vivermos em uma eternidade de glória, isto é, glorificando e sendo glorificado, pois receberemos corpos glorificados, semelhantes ao dele, da sua ressurreição. E João disse, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, olha aqui, seremos semelhantes a ele. E como ele é, o veremos. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. E se você deseja vê-lo como ele é, limpe o seu coração. Pois o próprio Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Finalmente, o título do terceiro e último subponto.
Oração por encorajamento à unidade. Pronto. Essa oração por encorajamento nada mais é do que oração pela exortação. Encorajar aqui é exortar esta unidade. O que significa isto? Vamos atender esta oração de Jesus Cristo. Vamos exortar uns aos outros a permanecermos unidos, sendo um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos ser separados, irmãos. Chega de brigas, de intrigas. Tudo isso é obras infrutuosas da carne. Basta ler Gálatas 5, de 19 a 21. Olha que lista quase que interminável. E quantos de nós, às vezes, somos incluídos nesta lista? Mas olha o perigo. Paulo está dizendo que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em vez das obras infrutuosas da carne, vamos manter o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Que este fruto nos preservará unidos, nos tornando um. Porque os nossos corações estarão cheios de quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. E em vez de haver entre nós iras, cóleras, contendas, conforme está lá em Efésios 4, 31, vem o 32. Antes, ao contrário dessas coisas, sejam cada um de vós, um para com o outro, o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Tomemos todo o cuidado para que não venhamos jamais entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Sim, amados, a oração de Jesus, tenho certeza que alcançou, tem alcançado e alcançará sempre os seus objetivos, porque quem fez estas intercessões, esta oração sacerdotal, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João aqui fez esse registro monumental desta oração sacerdotal de Jesus. Primeiro, por ele, de 1 a 8. Depois, pelos discípulos de então, da sua época, 9 a 19. E, por fim, por nós, de 20 a 26. Que o Senhor nos abençoe. Vamos à conclusão. Conclusão da nossa lição. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Pastor Mário. Que conclusão maravilhosa, né? A oração do Senhor Jesus repercute até o dia de hoje. Continua no seu exercício pleno. E através desta oração, o mundo inteiro foi alcançado. Hoje, usufruímos desta bênção. O poder da oração de nosso Senhor Jesus Cristo, que também nos estimula, não somente a trabalhar, a fazer o que ele mandou, mas também orar, como ele orou. Como ele orou por nós. Oremos também uns pelos outros. Vamos ser também intercessores, como ele intercessor foi por todos nós. Ele é o sumo sacerdote, que intercede por nós de dia e de noite, mas ele também nos fez sacerdócio real, para orarmos uns pelos outros. E assim surgirem, pelas orações, novos discípulos, a ampliação da igreja em toda a face da terra. Oração
jejum e evangelização. Em tudo isto, o reino de Deus crescerá. A todos, Deus abençoe. Meus filhos, não faltem à escola dominical. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendo graças por esta aula, por esta lição. E que a oração do Senhor Jesus, que tanto fez e tem feito efeito em nossas vidas, que ela continue a fazer em muitos outros corações que ainda hão de crer no nome do teu Filho, assim como todos nós cremos. Estenda, ó Pai, as tuas divinas mãos para curar os enfermos e solucionar os problemas. Todas estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém.